Olá, bem-vindo ao podcast GPS Jurídico. É um prazer recebê-los aqui novamente. Hoje, um dia muito especial. Todos os dias são especiais, mas hoje é um pouco mais. É dia do professor e eu tenho dois excelentes professores aqui do meu lado para conversar comigo um pouquinho. Carmen Júlia, pedagoga, psicanalista, e Fábio Pratali, psicanalista, psicanalista não, pedagogo, grande professor também. Bem-vindos, prazer recebê-los aqui. É realmente uma grande honra. No dia de hoje, por acaso, né, coincidência do acaso, trouxe vocês aqui, nós três juntos aqui, amantes da educação. Muito bom estar aqui. Ainda mais nesse dia, então quero agradecer, César, pelo convite e também do meu parceiraço aqui de Sim, trabalho, professor Fábio, né? sim, Essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre educação com você aqui no sim, podcast. uma honra. E Fábio? E que prazer, cara, estar aqui nesse dia incrível, Dia É, dos Professores. Estávamos falando agora aqui nos bastidores, é, minutos atrás, que eu sou um professor de formação de pedagogia, mas também tenho magistério. Então, essa coisa de ser Sim, professor vem de uma longa data, tá na desde a minha raiz, tá né? na veia, né? adolescência, né, cara? E nós que somos pessoas que defendemos a pedagogia com propósito, Sim, que sempre falamos tão bem da profissão É. docente, de quanto que é gostoso, maravilhoso da aula, poder estar aqui no GPS Jurídico, esse podcast com o César hoje, falando sobre educação e as coisas do magistério, é um presente. É e um falar um presente. pouquinho ainda mais sobre a pedagogia com propósito, Sim, né? Que foi uma coisa que, numa conversa, eu e o Fábio tomando um café, pensando num evento para a faculdade onde a gente trabalha, que depois a gente vai fazer propaganda, sim, óbvio. sim. Sempre. Surgiu a ideia, pedagogia com propósito. Então vamos falar do Vamos. evento Pedagogia com Propósito. Mas como hoje é dia do professor, eu não podia deixar de fazer uma pergunta especial para vocês. O que é ser professor para cada um de vocês? O que move? O que internamente move vocês a ser professor e continuar sendo professor e continuar tendo esse amor de ensinar? Posso começar? Pode, né? É, Bate bola. parece óbvio a palavra que eu vou usar no início para explicar o que é ser professor, mas ela foge muito da obviedade. Tem a ver com amor. Mas é o amor que é vinculado ao propósito. Eu vejo o propósito de várias maneiras diferentes. Uhum. E dentre essas maneiras está o fato de ser professor, porque sendo professor eu posso exprimir, eu posso manifestar e espalhar o meu amor para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos para os quais eu dou aula. E como que é esse amor? É através da expressão dos meus talentos, daquilo que eu tenho de bom, daquilo que eu amo fazer. Uhum. Escrever, por exemplo, falar, dar aula, explicar, fazer uma intervenção, acompanhar as progressões e as dificuldades dos estudantes. Quando eu estou fazendo todas essas ações que são inerentes ao professor, É. eu sinto uma plenitude. É o propósito mesmo em ação. É o amor sendo manifestado através do meu trabalho. Por isso que eu sempre fui, sou e sempre serei aquele tipo de professor que chega na escola. É claro que todos temos os altos e baixos, mas via de regra eu chego feliz, energizado, contente, gosto dos desafios e isso tem a ver com isso, a expressão desse amor. Então, ser professor, para mim, Lindo. tem a ver muito com isso, César. Ô, Carmen, o Fábio falou tudo, né? Eu vou É, aproveitar a resposta dele, já vou emendar a sua, mas quando ele falou ali pedagogia com propósito, educação com propósito, qual a diferença entre educar, simplesmente educar, transmitir conhecimento, entre aspas, vomitar conhecimento no aluno, e educar com propósito? Qual é o tipo de olhar diferencial que a gente faz? vou tentar juntar as duas Isso, coisas. isso. Então, olha só, eu acho muito legal quando o Fábio vem e fala dessa questão do amor pela educação, né? E aí, pode até parecer piegas, mas não é o amor de passar a mão na cabeça, Isso. de que fofinho, que não sei o quê, não. Tem muita gente que fala, eu tenho paixão pela educação. Eu falo que a gente precisa ter mais que paixão pela educação. É. Porque a gente enfrenta desafios e não são desafios que são brincadeira. Não, tem desafios que são difíceis, tem Sérios, né? questões que são sérias ali, que desmotivam. Hoje, principalmente, a gente vive uma situação na área educacional que traz um certo, nossa, será que eu vou ser professor mesmo? Né? Tem uma questão salarial, tem uma questão de valorização da sociedade, então Sim. como que a sociedade olha para esse professor? Tem uma questão das N cobranças que a gente tem dentro de qualquer instituição, seja pública, seja privada, professores aí que dobram período, e aí os desafios ainda, né? Aquela puxadinha de tapete que acontece de vez em quando,
uma pressão e algo que vem um pai e fala. Então, nesse sentido é que eu falo que a gente tem que ser mais do que paixão, porque paixão dá e passa, né? Dá aquele friozinho na barriga, pronto, passou. Agora, quando você ama a educação, por mais que você fique desestimulado durante um período, desanimado, mas é aquilo que você gosta, né? E aí eu falaria que o que me move hoje dentro da educação? Eu acho que é resistência e esperança. Porque quando a gente transforma vidas, e aí eu gostaria muito de falar sobre isso, né? É o transformar vidas. Então, tem até uma frase que o Fábio gosta bastante aí, que eu andei falando, que é transformar dificuldades em sorrisos de aprendizagem. Né? Então, quer dizer, eu pego aquele aluno que tem uma dificuldade e consigo trabalhar com ele, transformar aquilo e transformar essa educação que ele recebeu, esse conhecimento que ele recebeu. Sim. E aí, pegando esse gancho, é isso, né? Qual que é a diferença aí, né, desse conteúdo, né, desse... como que a gente ensina? O que seria essa pedagogia com propósito, né? Eu posso simplesmente ensinar conteúdo, mas sem ter um propósito para a vida daquele aluno. Ou tendo um propósito, entre aspas, único e exclusivamente... eu quero que ele passe no vestibular. Tá, eu quero que ele passe no vestibular, mas eu quero que ele seja uma pessoa. Eu quero que antes disso ele seja um ser humano. Porque ele pode ser o melhor em medicina, mas se ele não for um ser humano, ele não vai ser um bom médico. Então, eu acho que é aí que entra essa questão da pedagogia com propósito. A pedagogia raiz, a pedagogia na essência, a pedagogia de realmente transformar a vida daquele sujeito, fazer com que ele entenda que aquele conteúdo que ele está recebendo, mais do que só fazer com que ele passe num vestibular, é um conteúdo para a vida dele. Sim. De aprender, o sentido de ter a curiosidade. Então, essa pedagogia com propósito é isso, despertar a curiosidade. Muitas vezes, esse conteúdo ele vem solto. Mas por que eu tenho que aprender isso? E aí, conteúdo atrás de conteúdo, conteúdo atrás de conteúdo, mas o cara não sabe ler, o cara não sabe escrever. A gente sabe, muitas vezes, chega até ao nível superior, mas não tem uma compreensão leitora adequada, né? Para interpretar uma lei, para interpretar uma lei da educação, né? Então, esse trabalho de transformar realmente vidas é que está atrelado a essa pedagogia. Mas aí o professor que vai educar um aluno, visando o aluno desenvolver propósito, porque essa é a ideia, né? Sim. Eu desenvolver o propósito no aluno. Sim. O professor também tem que ter o propósito dele bem desenvolvido. Sim. Como que é essa interação? Porque Paulo Freire falava que tem esse diálogo, né? Essa conexão é simbiótica. Sim. Como que a gente faz isso? Eu estava pensando bastante em um autor que eu sei que a Carmen adora, que é o Rubem Alves. Sim. Estou pensando nessa questão do propósito, dos conteúdos e da pedagogia com propósito. Eu vejo assim, imagina a educação conteudista como uma mesa repleta de alimentos, todos disponíveis e sendo oferecidos para o aluno, facilmente. Isso é a educação conteudista. O que seria a pedagogia com propósito? Para o aluno e também o propósito do professor. É a pedagogia, como o Rubem Alves muito bem dizia, que ensina a ter fome. Que ensina é o afetar, mas no sentido do afetare, que é provocar o movimento, né? Que vem do latim, a vontade de buscar, a vontade de pensar, a vontade de aprender, né? Isso, aprender que eu consegui o queijo. Sim. Eu posso te dar um queijo, mas você não precisa ter, você não vai estar com fome necessariamente desse queijo, desse conteúdo naquele momento. Mas se eu ensinar você a como ter fome para poder buscar esse queijo sozinha, Sim. conseguir, como ele tem até um texto que ele fala sobre o pé de pitanga, que tinha um pé de pitanga do lado da casa dele, ele não alcançava as pitangas, e ele estava com fome, com vontade, com desejo de aprender, de comer as pitangas, né? Fazendo a relação. E aí a máquina de pensar dele, movida pelo propósito, movida pela fome, pela vontade de pegar aquele conteúdo, que era a pitanga, ele criou uma maquininha de pegar as pitangas, utilizando ali o pensamento, criou uma engenhoca com um bambu, com uma lata e pegou a pitanga. Então, pedagogia com propósito é isso, é ensinar os estudantes a utilizarem a máquina de pensar, as habilidades, as competências para resolver problemas, para buscarem os alimentos sozinhos, para que eles possam ter essas competências, para que eles sejam protagonistas e não só consumidores de conteúdos prontos, ao alcance de um clique, por exemplo, para que eles sejam pesquisadores, gente que vai buscar e que consigam agir com integridade, com ética, com as competências. Mas aí a gente poderia dizer, então, que
usando o Rubem Alves ainda, que eu vou desenvolver no aluno o propósito de reconheço que o abacaxi é o que eu gosto, e não a maçã. E para o outro aluno é a maçã. E eu identificar isso no aluno e falar, olha, o seu caminho talvez seja o abacaxi, e o seu é a maçã, e segue o seu caminho. E não o fast food da educação. Sim, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. É assim que eu vejo também. Só que para isso o professor tem que estar preparado. Isso, exatamente. E aí, preparado em vários sentidos. Por exemplo, o professor, eu entendo que, né, de repente o professor tem lá o doutorado, pós-doc, etc. Mas disposto a continuar aprendendo. Porque quando a gente está com aluno, a gente aprende todo dia. A gente aprende o tempo todo. E aprender com pares. E aí isso tem tudo a ver também com uma questão de infraestrutura. Então, tem reunião pedagógica? Não tem. Tem reunião de formação? Não tem. Por isso que é tão importante a formação continuada, capacitação continuada, troca entre pares das melhores práticas. Por quê? De repente eu estou com um aluno com uma dificuldade em fazer com que aquele meu aluno entenda aquele conteúdo, ou de repente o meu aluno tem uma questão específica e eu não estou sabendo adaptar aquele conteúdo para ele, mas espera aí, o Fábio vem aqui, compartilha comigo e dá uma ideia, olha, comigo deu certo na aula X, funcionou assim, assim, assado. Só que se o professor não tem esse espaço, e aí vamos pensar um pouquinho, né? Esse professor que dobra o período, então ele dá aula de manhã, ele dá aula à tarde, às vezes dá aula à noite. Que horas que ele prepara a aula dele? Não dá tempo. Que horas que ele para pensar na prática dele? E aí, de novo, né, a gente traz um pouquinho de Paulo Freire. Por quê? O que Paulo Freire falava? Da praxis pedagógica, que é essa ação, reflexão. Então, por exemplo, fui lá, ensinei aquele conteúdo, eu tenho 80% da sala que não conseguiu compreender aquilo, não é simplesmente passar por cima e continuar com a matéria. Eu preciso entender o que eu tenho que mudar ou que outra abordagem eu tenho que fazer para que esses alunos consigam melhorar um pouquinho. Sim. É diferente de, 20% só que não entendeu a matéria. Aí esses 20%, peraí, talvez tenha que estudar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais com aquele exercício, mas 80%... Então, você percebe, o professor que tem essa compreensão, e aí é o que a gente fala, é um professor que tem pedagogia com propósito. Sim, né? Mas aí, por trás disso, né, Fábio, Carmen, tem muita dificuldade, né? Sim. Eu até vou usar uma frase aqui do Karnal que ele falou hoje sobre isso. Ele falou assim: professores, somos uma memória afetiva de frases prontas. Muito bonitinhas, frases bonitinhas para Instagram, mas ninguém olha pra gente. E aí, falou tudo. Aí eu quero falar. Pode. O professor realmente tem que ser visto. Ele e como ser visto? Ele tem que ser visto. E aí, é uma questão que eu acho que envolve várias pontas, né? Porque vai envolver uma questão de políticas públicas voltadas para a educação e para a continuação da formação desses professores. Eu acho que envolve um resgate e respeito da sociedade em relação a esse professor. Sim. E principalmente as instituições olharem para os espaços de formação. Então, o que está acontecendo, né? Lógico que eu não vou generalizar, a gente tem instituições muito bem preparadas, a gente tem instituições que dão um suporte, mas de forma geral, o que a gente ouve hoje dos professores? É uma exaustão, porque é muita cobrança, ninguém me ouve. Em que momento nós somos ouvidos, né? Então, o curso de capacitação vira o quê? Vai ou eu ou o Fábio lá, a gente dá uma palestra, fala algumas coisas, pronto, acabou. Não é isso que é capacitação. Exatamente. A capacitação é uma formação contínua, é um momento de escuta. Então, precisa ter reunião pedagógica toda semana? Precisa, porque o Fábio precisa compartilhar aquilo que ele está vivenciando na aula dele. Eu preciso compartilhar o que eu estou vivenciando. E juntos a gente vai melhorar aquele aspecto X dentro da escola. Só que o que está acontecendo? Em que momento esse professor está sendo ouvido muitas vezes? E aí, vou até citar aqui, né, uma questão que eu passei aí já, mas eu já trabalhei numa escola que não tinha reuniões de professores. Não tinha. A reunião acontecia no começo do semestre e na virada do semestre, quando ia começar as aulas do segundo semestre. Eram os únicos momentos de reunião de professores. E conselho final. Era isso. E os professores ali, conteúdo. E eu
confesso para você, eu estava na equipe ali de gestão, né, orientação, coordenação, e eu muitas vezes eu peguei e falei, gente, os professores não escutam os alunos. A gente precisa dar voz para os nossos alunos, a gente precisa aprender a escutar os nossos alunos. E eu lembro que eu recebi algumas críticas naquele momento. Só que hoje eu olho e eu falo, em que momento a gente escutava os professores? Então, quer dizer, se ninguém me escuta, como é que eu vou escutar o meu aluno? E aí isso acaba virando uma bola de neve. É verdade. Eu entendo que tem uma questão de redução de gastos, né? Porque se eu tiver uma reunião constante, eu vou ter que remunerar esse professor. Então, são gastos que a escola tem. Só que não dá para simplesmente colocar os professores ali dentro de uma instituição que preza por uma pedagogia com propósito e fazendo assim a toque de caixa e fazendo essa linha de produção. Vamos tocar o conteúdo sem esse alinhamento dessa equipe do corpo docente. Porque já trabalhei em escolas onde tinha reunião semanal e a diferença é gritante em relação à condução com os alunos, ao sentimento de acolhimento dos professores, de valorização. Sim. Então, o que eu falaria? Políticas públicas, a questão das instituições realmente terem esses espaços de formação, acolhimento, escuta dos professores, e a questão do respeito do professor na sociedade, que eu acho que a época que o Fábio estava fazendo magistério ainda tinha um resquício aí de uma valorização, mas esses últimos tempos, eu diria que esses últimos 30 anos, né, 40 anos aí mais ou menos, o professor, ele acabou, a sociedade não vê mais o professor como uma autoridade, né, como uma referência, né. Só um detalhezinho para fechar, assim, ó. Ela já fechou com chave de ouro. Fiquei aqui só, falei, nossa, eu quero isso por escrito para estudar mais. Enfim, todas essas questões estruturais, de falta de valorização em relação ao professor, carga horária, que muitas vezes são cargas horárias extenuantes, falta tempo, enfim, apoio e valorização. Eu vejo também uma outra situação que é assim, ó, chamando um pouquinho também a responsabilidade para o professor. Sim. Porque a gente não pode também só ficar assim, enquanto classe, reclamando das condições, né, enfim, que inerentes à profissão. Não tenho tempo para planejar, para fazer uma formação continuada, não sou valorizado, sabe? Ninguém me respeita, o aluno não ouve, as gerações estão diferentes. Beleza, tudo isso é verdade. Mas também eu defendo, sempre defendi, e eu procuro fazer isso na minha vida, né, sendo coerente com as minhas palavras, o professor precisa também ser um buscador. Sim. Ser uma pessoa que ama aprender, enveredar pelos caminhos do autoconhecimento, estudar a profissão, conhecer mais sobre ele próprio, para poder também criar, a partir dele, essa motivação, essa energia, essa valorização. Que aí, a partir do professor, eu vejo que a gente pode criar também um movimento de mudança da sociedade. Porque se nós, enquanto professores, ficarmos só na posição ali, passiva, de vítima, reclamando, dizendo, apontando o dedo para as coisas que não estão corretas, eu acho que a situação tende a piorar ou estagnar. Sim. Agora, um movimento partindo da gente de valorização, de propósito, de autoconhecimento e de busca, eu acho que pode ser a sementinha de uma possível mudança, né? E até pegando o gancho com isso que o Fábio está falando, essa questão desse resgate ao respeito do professor, né? Então, por exemplo, o professor muitas vezes ele é questionado, por que pelos pais, por exemplo, mas meu filho está aqui na educação infantil, ele só está brincando. Quando o professor não sabe argumentar por que ele está brincando, por que ele está jogando, falta o aprender constante. Cadê essa formação para eu poder argumentar do porquê que é importante brincar nessa faixa etária? Pai, o seu filho, ele tem que aprender coisas básicas, né? Vamos pensar numa pirâmidezinha lá. Habilidades ali sensório-motoras, então a habilidade de coordenação motora grossa, motora fina, a questão visoespacial, para depois entrar com questões que vão envolver uma atividade mais estruturada. O que é essa atividade mais estruturada? Um exercício. Então, a educação infantil, ela é extremamente importante para isso. Sim. E não para entrar já com a atividade estruturada. Talvez no final da educação infantil, mas lá no início, pai, o seu filho precisa brincar.
E aí, só pegando o gancho, porque senão o que acontece? A gente pega depois, eu atendo na clínica, né, como Sim. psicopedagoga, e aí a gente atende casos, por exemplo, de crianças que têm um determinado transtorno, tá? Tem uma determinada dificuldade, com 10 anos que não sabe brincar. E aí, o que você tem que fazer na clínica? Não sabe brincar, mas não sabe escrever, não está falando ainda. Ou seja, você tem que trabalhar todas essas questões que ficaram, digamos assim, de lado lá Sim. atrás, A para base. a base, para que você chegue nas habilidades estruturadas. Interessantíssimo. Então, quando eu tenho um professor que está disposto a aprender, que está bem capacitado, que sabe o que está falando, automaticamente ele consegue argumentar com esse pai. É. E aí, automaticamente, opa, peraí, aquela ali eu respeito porque ela sabe falar sobre educação. Aquele ali eu respeito porque sabe falar de educação. E falar de educação com, né, Propriedade, com né, cara? propriedade, com educação, com calma. Mas trazer os pais também para essa realidade, né? Mas é muito difícil isso, né? Porque como que a gente vai sistematizar um grupo de professores com essa energia de propósito? Porque a gente tem, nós três aqui temos. Sim. Uhum. Mas a gente é uma agulha no palheiro. Como o Estado tinha que implementar isso? Porque nós três podemos fazer, mas muito pouco pro Estado como um todo. É aí que está o desafio. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Da nossa geração para deixar para a próxima geração Sim. implementar isso. Com um dificultador que eu vejo, a inteligência artificial chegando, Sim. Sim. que está arrebatando. E aí, vocês querem falar sobre isso? Eu quero pegar um gancho de um pouquinho antes na sua fala, aí você falou de dar o exemplo para as novas gerações, Sim. para que um dia chegue ao nível macro do Estado de transformar. Olha que interessante. Eu estou com um projeto de publicação de alguns livros, é uma parceria com a editora Like. E um desses livros é o Doces Histórias Docentes, o que podemos aprender com a história de professoras e professores encantadores. E uma das autoras desse livro, que vai ser um livro escrito por várias autoras e autores, cada um relatando a sua história docente. Cara, uma menina, que ela foi a minha aluna no SESI em 2014, no 8º ano. Eu dava aula para ela de orientação de estudos. Ano passado, voltei a dar aula para ela no IBFE Campinas. Venham para o IBFE, pós-graduação. Ô, Marcos. Aí, gente. Pode vir. Eu dei aula para ela na pós de psicopedagogia. A Mirella, maravilhosa. E aí, cara, ela é uma das autoras desse livro. Ontem eu chorei. Ela mandou o relato, né, da forma que a editora pediu. Ela mandou para mim, que uma das minhas funções no projeto é fazer a leitura do texto e fazer as correções iniciais, ali, a revisão estética. Cara, ela relatou uma história de uma aula que eu dei para ela em 2014. Para resumir para vocês aqui, era um texto também do Rubem Alves, e que tem até a ver com a nossa conversa aqui. É um texto que o Rubem Alves traz a história da pipoca e do piruá. Conta pra gente. O piruá é assim, a pipoca, para ela estourar na panela, ficar deliciosa para você comer assistindo sua Com série. aquele gostinho de manteiga. Sua série favorita no Netflix, seu GPS Jurídico. aí, ó, seu podcast favorito, ou lendo o seu livro favorito, que eu sou entusiasta dos livros, mas para pipoca vir a ser uma pipoca deliciosa, ela precisa passar pelo calor do fogo, pela dificuldade ali na panela para poder estourar e ser uma pipoca. O milho que se recusa a estourar, ele não se torna uma pipoca. Ele fica sendo aquele milho queimado que o nome dele é piruá. Por quê? Porque ele se recusou a enfrentar a dificuldade. E eu dei essa aula para eles na época e fizemos a lagarta é borboleta, né? A lagarta é borboleta. É a mesma metáfora. A vida. É a vida. É a vida. É a Por isso que a gente tem que transformação. incentivar as crianças, os adolescentes, até os professores, a enfrentar as dificuldades, a ter fome de buscar, resolver, gostar dos problemas. Eu falo isso muito para os pais, em reunião de pais, né, de colocar as crianças e adolescentes dentro das condições que eles podem, mas em situações deles enfrentarem os desafios. Um momento desse que você passa já vale por tudo, né? É lindo. Floresceu, já né? floresceu. Exatamente. E, entendeu? Então tem a ver com isso. Tem tudo a ver. Isso é propósito. Do exemplo. É propósito. Isso. A pedagogia do exemplo. Você tem também, Carmen, experiência desse Então, sentido? eu vou até pegar esse gancho dele, porque o que acontece? Essa ex-aluna do Fábio, ela é minha aluna. Também, Mirella. Se forma aqui daqui 2 semanas no IBFE, viu, gente? Pedagogia. Pedagogia, psicopedagogia, educação socioemocional. Curso fabuloso. Direito educacional, direito. Tem tudo. Tem tudo. E até pegando esse gancho do Fábio, né? Por conta desse contato dele com a editora,
a pós de socioemocional fez a publicação de um livro, né? Os TCCs viraram uma publicação de livro. Sim. E aí, agora que eu fui dar esse último módulo para o pessoal, eu peguei, sugeri isso, né? Eu falei, gente, o que vocês querem? Vocês querem fazer uma publicação de livro? Publicação de e-book? Ou vocês querem, sei lá, montar uma página no Instagram, fazer algo voltado para a psicopedagogia que possa repercutir para a sociedade, né? E as meninas adoraram a ideia de fazer mini artigos e fazer a publicação do livro. E uma das meninas é essa ex-aluna do Fábio, que está ali conosco. Ele plantou a sementinha. E agora elas vão fazer a publicação do livro, vai ter lançamento do livro. Bacana. E o trabalho desenvolvido por elas para a psicopedagogia é muito bonito também. Então, isso é transformar. Uhum. Você transformou. Se ela vai conseguir levar essa pedagogia com propósito nas atitudes dela, no dia a dia, isso não tem como a gente garantir, não tem como Aparentemente colocar. ela está, né? Mas aparentemente, esse piruá virou uma pipoca, Virou entendeu? pipoca. E ela vai inspirar outras pessoas. Isso Exatamente. A também serem A pipocas. também Só para serem completar pipocas. aqui, ó, é que é muito inspirador esse bate-papo. E aí, ó, uma coisa que eu defendo também dentro da educação, com as pessoas com as quais eu trabalho. A gente precisa comemorar isso, César e Carmen. Essas vitórias. Pequenas vitórias, né? Cara, essas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. verdade. E aí parece que a profissão é só aquele ambiente árido e hostil que nada de bom acontece. Sim. Mas se o educador tiver, volto de novo a falar do Concordo. autoconhecimento, esse autoconhecimento, essa busca e uma certa paz de espírito, é possível enxergar as belezas. Sim, E depois a gente vai falar dos certeza. 4 e's essenciais da educação: energia, entusiasmo, emoção e encanto. E assim, não dá para pensar no educador que não fica. Posso estar sendo ingênua, tá, gente? Mas é aquilo, né? É o amor pela É o educação. amor. Não dá para pegar e pensar num educador que não fica feliz do seu aluno desabrochar, de Com se certeza. transformar. E aí, eu até lembrei aqui de um caso também, né? Lógico que eu não vou aqui citar nomes e tudo mais, mas eu tenho certeza que vocês também já pegaram. Sabe aquele aluno desafiador? Né? Aquele aluno que, cara, te dá trabalho. Você fica E pensando vai. depois da aula, né? Você fala, nossa senhora, o que eu faço, né? Foi para orientação, foi para direção, às vezes até na faculdade, né? Vai ali, coordenação, direção. Mas aí vai, aí ele começa a fazer estágio, ele começa a entender, seja na área jurídica, seja na área da educação, seja em qualquer geral, outra né? área. Começa a se sensibilizar um pouco mais. Tem, lógico, que um papel importante dos professores, que daí eu acho que entra a questão socioemocional, da afetividade. Não dá para a gente aprender sem afetividade, né? Eu acho que é quase Também acho. humanamente impossível, porque muitas pessoas pegam aquela versão, né? Daí aquele conteúdo, aquele contexto e tudo mais. Então, assim, precisa ter essa afetividade, mas ao mesmo tempo não é aquela afetividade de pegar e colocar no colo, é aquela afetividade de colocar limite também. Então aí quando termina o curso e aí vem o agradecimento, olha, você mudou a minha vida, olha, ou uma homenagem a um professor que de repente eles criticavam e daí no dia lá da formatura pega e vira paraninfa, paraninfo, aí você fala, gente, a turma entendeu, né? Ou seja, transformou, mudou, se tornou uma pessoa melhor, né? Sim. Então, acho que essa é a base aí um pouco. E que são coisas que às vezes passa despercebido, Sim. né? Fábio, quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Enquanto a Carmen vai Eu vi que você estava falando, pensando aí. sim, vai passando um filme assim Lembrou, na nossa cabeça, porque são tantas as histórias de transformação que a gente observa, né, Sim. ao longo da nossa carreira, alunos desafiadores que a princípio não querem te ouvir, se recusam a mudar, mas se você vai diversificando as estratégias, trazendo ali vários recursos para sensibilizar, uma conversa, um texto, uma música, uma intervenção que você faz, é aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É piegas, parece uma fala óbvia, mas é verdade, no dia a dia dá certo. Porque educação é isso, educação é processo. Então eu fui pensando em vários desses alunos e como vale a pena, né? A gente enfrentar essas situações olhando para esses desafios como seres humanos. Sim. Que precisam da nossa intervenção, precisam do nosso propósito, precisam do nosso melhor, do nosso amor, mas não o amor ingênuo. O amor é através dos nossos talentos de educar,
para que possam desabrochar. E, de repente, até participar de uma pedagogia com propósito, né? Esses alunos, assim, Sim, né? com certeza, ir lá dar depoimento. Sim, é. A gente já fez isso também, Você viu? pegou, De trazer ex-aluno. Você... E pode ser esse também. Aqui foi um Pode comentário, ser. piada interna. É. Entendi. Tipo, eu já sei o que você tá falando. Sim. Mas como que a gente poderia, dia do professor hoje, então não tem como deixar de lembrar mais do professor também. Como que a gente poderia transformar mais educadores em educadores do propósito? Porque a gente nem ouve falar disso ainda. Essa conversa que a gente está tendo é mito para muitos. O cara vai ouvir falar, esses caras estão viajando. Sim, podemos estar viajando, mas é uma viagem verdadeira, abstrata, mas ao mesmo tempo concreta. Sim. Uma viagem de sonho, mas ao mesmo tempo também de realidade. Sim. Né, Carmen? Então o César pergunta, como que a gente pode espalhar, semear isso? A primeira coisa é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E aqui, por exemplo. Aqui por no podcast, exemplo. eu ia citar. Aqui no podcast, É. sábado, na jornada da pedagogia que Vocês faremos. estão... Não, acho que não vai sair até lá, né? Mas Sábado vocês não dá. estariam convidados. Mas eu posso pegar o pedacinho do vídeo e gravar para vocês, mandar para vocês. No dia a dia, no nosso trabalho, seja em casa preparando uma aula, seja na escola ministrando um curso ali, a pedagogia com propósito, ela se espalha por meio do exemplo, por meio da ação. E eu acredito muito assim, você acredita que essa semana eu assisti a Carmen em um outro podcast? Ela falou uma frase, cara. Eu falei, eu vou roubar essa frase pra mim. Eu escrevi um livro essa semana com a frase dela, depois eu explico. E detalhe, mandou mensagem pra mim, posso Se publicar poderia. um livro? Eu falei, pode, pode usar a frase. Né? E aí, para completar, né, o que eu estava falando antes sobre espalhar o pedagogia com propósito, é isso, cada professor buscar a cada dia entender mesmo quais são suas paixões, os seus talentos, a sua forma de contribuir para a sociedade e botar isso em prática. É possível estabelecer conexões. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci brevemente, mas agora eu lembrei, eu acredito muito no nosso poder de trazer novos significados para velhas ideias ultrapassadas. Por exemplo, eu sou um cara um exemplo bobo aqui, eu sempre gostei de segunda-feira. Eu sempre gostei de falar que delícia ir trabalhar na segunda-feira. Na segunda-feira. Eu sempre gostei de falar que delícia estudar. Inclusive, uma parte sim, do sucesso que eu posso dizer que eu tenho com os meus alunos é nessa transformação das ideias, de questionar, mas por que estudar não é legal? Por que eu não posso falar que estudar é legal? Né? Por que eu não posso ser um multiplicador, um cara que transmite ideias diferentes? Por exemplo, que legal chegar no domingo à noite e saber que segunda-feira eu vou para a escola. Ou que legal saber que eu tenho um livro grande para ler e que eu vou ter que me concentrar, viver momentos de silêncio, de foco, lendo. Mostrar para eles o quanto isso é gostoso, sabe? Transformar velhas ideias. Outra coisa que eu sempre trouxe muito para as minhas falas dentro da escola, para os pais e para os alunos também, é o seguinte, parece loucura. Fazer prova é legal. Fazer prova é legal, gente. É sério, é legal. Só que fica um modismo, assim, um costume tão grande das pessoas, em geral, falarem, nossa, fazer prova é ruim. Ai, hoje é dia de prova. Cria o quê nos outros? Bloqueio. Uma energia ruim. Ansiedade. O César é da arte marcial. Eu gosto muito do esporte. O desafio não é gostoso? Nossa, Por que eu não posso transferir esse tipo de desafio de um jogo, de uma arte marcial, para uma atividade intelectual? Nossa, vou fazer uma prova, que legal, vou testar os meus conhecimentos. O resultado não foi exatamente o que eu esperava. Legal, vou usar isso como ferramenta para melhorar. Até no livro que eu escrevi essa semana que eu estava falando para vocês aqui, a Carmen falou uma frase assim, transformar dificuldades em sorrisos de aprendizagem. Eu escrevi um poemão formado por quadrinhas, estrofes de 4 versos, discorrendo sobre isso. E em uma das estrofes, eu trago exatamente essa ideia aí de gostar de trabalhar com o erro para poder melhorar, a visão formativa. Aí tem outra coisa que eu trago sempre para os pais em reuniões, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso também, de valorizar o esforço, valorizar o processo das crianças. Imaginem, a Carmen é minha filha, ela tirou 6 em uma prova.
A gente não espera que tira 6, espera um 8, um 9, um 10, mas tirou um 6. E se eu falar para vocês que, de repente, existem notas 6, por exemplo, que valem como um 10? Se eu olhar o processo, nossa, ela tem dificuldade, mas ela teve interesse, ela teve curiosidade, ela se esforçou, ela estudou, ela fez deu o melhor máximo, dela. fez o melhor. Tirou 6. É o fim do mundo? Não. O que tem que ser a postura dos pais, dos professores? Incentivar. A princípio, incentivar, elogiar, dar os parabéns e trazer ferramentas para que o que faltou de conteúdo a ser aprendido ali, para que ela busque desenvolver aquilo. Então, olhar para o processo, porque assim, até no livro eu trago também, muitos pais cobram assim, e professores também, mas né, nesse caso os pais. Eu espero que você tire 10, você só faz isso, né? É isso que você tem que fazer, e não olhe o processo de desenvolvimento da criança. Né? Às vezes uma nota boa, ela foi até incidental também. Não quer dizer que a criança aprendeu tudo e que sabe tudo. Né? Então tem que olhar mais profundamente para o processo para saber o que cobrar, o que valorizar e de que forma fazer isso. E é legal isso que o Fábio está falando, que é essa diferença entre o que é uma avaliação da aprendizagem, né? Então o aluno está ali na escola, ele está ali para aprender. É a avaliação da aprendizagem, não é exame. Né? Não é o exame da ordem, né? Não é um exame que avalia totalmente o exame da ordem é quando? É lá no final, eu já terminei o curso, eu já me graduei, e aí eu faço o exame. Então, essa diferença tem que ficar muito clara. Tanto o processo, né? Para alguns professores, né? E por isso de aprender sempre, né? Por isso que é importante esse professor aprender sempre, como também para as famílias, né? De entender que é o processo, está em construção. E aí, como o Fábio falou, às vezes esse 6, ele equivale a um 10. Porque o que eu quero? Eu não quero transformar. Esse aluno saiu do 0 para o 6, é um ganho. É um baita salto. Aí, de repente, aí eu continuo estimulando para que ele tenha outra transformação. Então, eu acho que é super importante essa fala do Fábio. Né? A Constituição Federal ela fala que a educação é dever do Estado, da sociedade e da família. Sim. Então é um tripé. É um tripé, exatamente. E é isso que a gente está falando agora. E temos desafio nas 3 áreas, né? Sim. Para vocês perceberem. As 3 são desafiadoras. Total. A gente falou do Estado, a sociedade, que são instituições privadas, públicas. Cara, falando em família, eu lembrei de uma coisa tão legal aqui. Anos atrás, eu e 2 super parceiras de trabalho, era início de ano letivo, e cada um de nós ia dar aula em um 5º ano. Certo? E 5º ano é um ano assim, desafiador, é a transição do Fundo 1 para o Fundo 2 e tal. E o nosso objetivo no início, no primeiro dia, era trazer as famílias para o nosso lado. Sabe? Fortalecer mesmo essa parceria, César, para que a família fosse ali um agente de transformação, de apoio, juntos, na caminhada em prol daquelas crianças. O que nós fizemos? Ideia maluca. Eu tive a ideia, joguei para as colegas e elas toparam. Até essa ação que eu vou descrever para vocês agora, ela faz parte, é uma das atividades que eu trago num módulo da pós de Educação Socioemocional do IBFE, é o módulo Criatividade, Emoção e Sensibilidade, que mostra ali possibilidades do professor fazer diferente dentro da escola. Então, o objetivo era trazer as famílias para o nosso lado, mostrar a visão de educação que nós gostaríamos que eles tivessem. Recebemos os familiares, 90 pais e mães, num espaço aberto, eu e outras 2 professoras cantando. Mas não foi qualquer canção. Pensamos propositalmente na música Do Lado de Cá, porque tem um refrão que fala lá, do lado de cá, a vista é bonita e a maré é boa de provar, do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Então, assim, resumindo, o que nós gostaríamos de passar para eles naquele momento era que estávamos todos do mesmo lado, que a família não precisava ficar criticando a escola sem critério, que nós gostaríamos, sobretudo, do apoio deles, porque estávamos todos do lado de cá. Acolhendo a família e os alunos. Sim, o acolhimento. Enfim, aí cantamos a música inteira com as nossas vozes desafinadas e fizemos um discurso fechando tudo ali, né, naquele momento. Resultado, tivemos um dos melhores anos letivos da história. Famílias parceiras, dificuldades tivemos, desafios tivemos, problemas tivemos, mas com essa parceria, com essa visão, nós conseguimos resolver das melhores maneiras possíveis. E o resultado escolar das crianças foi ótimo. E quando eu digo resultado escolar ótimo, não quer dizer que teve só nota 10.
tivemos 4, 3, 2, 8, 9, 10, mas a pegada, a interpretação de cada uma dessas notas era com viés positivo, de usar para aprender, para melhorar os hábitos de estudo, para fazer diferente, de repente estudar mais, buscar outras estratégias, numa mentalidade de crescimento mesmo. É só o fato de vocês saberem que cada aluno teve um aprendizado diferente, já é um olhar individual, Sim. que torna a personalização, o propósito tá feito, né? É. E assim, pegando esse gancho aqui um pouquinho com o que você falou, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Dever do Estado, da família, Da sociedade. do Estado, da família e da escola, né? Então é o tripé aí, né? Um não pode ser inimigo do outro, um não pode ir contra o outro. E aí eu acho que vou trazer um pouquinho da psicanálise aí, porque Sim. foi um professor muito bacana que eu tenho, eu vou até falar o nome dele. Fala lá. É o Roriz, estou falando do Roriz aqui, que é o meu supervisor na psicanálise, e ele é um super professor, ele é psicopedagogo também, ele é da área da educação, um baita de um psicanalista, mas ele fica lá no Rio Grande do Sul. Então depois vou mandar esse podcast para ele também. Mas foi uma questão que ele trouxe numa aula sobre Lacan. Então, trazendo a questão do conceito que a gente chama de o grande outro. E aí ele até me trouxe um desafio de escrever um texto falando desse conceito de grande outro em relação à educação. Então, o que é esse grande outro? Seria aquela pessoa alheia, aquela pessoa que eu tenho admiração, aquela pessoa que representa ali uma autoridade. E eu fico pensando muito sobre isso, quanto que a nossa sociedade está em crise em relação a isso. Está em crise em relação a isso, com relação à figura do pai, da mãe, dessa autoridade. Está em crise em relação, vamos pegar aqui em estado, né? Em relação a algumas instituições. Sim. E aí eu não vou entrar na questão do direito, mas o César já entendeu do que eu estou falando. Muito bem. E está em crise em relação à escola, porque não consegue mais ver esse professor como o grande outro. E quando a gente tem essa referência, é aquela referência de, caramba, aquela pessoa tem propriedade para estar falando sobre aquilo. Então, um juiz, ele tem propriedade para falar sobre aquilo. Um pai, uma mãe, tem propriedade para estar falando sobre aquilo, né? É a referência da família. Uma escola, ela tem que ter propriedade para falar sobre aquilo. E esse respeito. Então, eu não vejo como uma crise só na educação, eu vejo como uma crise na sociedade como um todo. Mas a partir do momento que eu, Carmen, tenho essa consciência, Fábio tem essa consciência, César tem essa consciência, o meu aluno tem essa consciência, talvez eu comece a olhar de outra forma para essa sociedade e tentar trazer isso um pouco de uma forma diferente. Então, passinho de formiguinha? Não dá pra gente ir contra todo um sistema ou contra isso, mas quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, talvez seja um caminho, né? O desafio é tão grande, Carmen, só pra gente ir encerrando, mas não sei se vocês viram, essa semana um professor do Ceará foi empurrado pelos alunos da montanha e morreu, faleceu. Eu não vi, mas assim, toda fato. Semana a gente tem algum caso. É esse fato, não é muito simbólico isso. Sim. É o aluno empurrando o Estado, é o aluno empurrando a família, Sim. É o aluno empurrando a sociedade. Exatamente. E olha como é grave, olha como é sério. Exatamente. Olha como o nosso desafio é maior do que a gente imagina. Sim. Né? E assim, pra gente fechar, né? Porque eu podia ficar com vocês até as 8 da noite, que seria muito bacana. A gente vai ter que marcar mais. O tempo passa muito rápido. Tem que marcar mais. Tem que pedir uma pizza já. Pedir uma pizzinha. O café tava bom, hein? Tava. Que recado vocês dão? Que mensagem vocês deixam pro professor de hoje e o do futuro, nesse dia de hoje, que é o dia do professor? Tem um texto que a Carmen até lembrou aqui, que é de um dos meus livros, do Florescendo em Versos, Educação Socioemocional para quem ama inspiração, podem comprar. Só que eu não vou falar esse hoje. Fala. Você quer que fale? Fala. Tá, Eu não vou falar junto, mas você fala. Porque a gente a gente costuma apresentar junto esse texto. Então tá, depois eu trago ele, mas antes eu queria trazer um outro. Nós temos uma aluna na pedagogia, várias das nossas alunas na pedagogia são maravilhosas, né, Carmen? Exatamente. Super participativas. Você lembra da Maria, da creche Santo Antônio aqui? Sim. Ela tá numa semana muito inspirada. E aí ela mandou para mim vários textos que ela tem escrito essa semana sobre o professor, bem legal. Viu, Maria? E aí ela me lembrou de um texto que eu li em um dos eventos nossos na faculdade, lá na Unitar, que é o do C
da docência. Fazer uma brincadeira aqui, um jogo de palavras, hein, pra você, ó. Pega a palavra, ó, docente. Pensou? Tira o C. Doente. Doente. Então, o docente sem o C, doente. Então, que mensagem eu quero deixar para os professores? Nós não podemos abrir mão do C da docência, porque esse C é o coração. É o coração do docente. E aí, dentro dessa ideia de coração do docente, o que tem aí? É o engajamento, é o propósito, é a vontade de fazer a diferença, sabe? Então, o desejo hoje é que cada professor de hoje e do futuro tenha sempre em mente, e mais, no âmago do seu ser, esse ser, que é o vínculo com esse propósito, que cada professor nunca esqueça da importância da nossa profissão, do impacto que cada um de nós podemos e fazemos na sociedade. Muito bonito. Então, é isso. E agora o texto que a Carmen falou é o trabalho e a alegria. Eu já decorei tantas vezes já. Tanta palestra que decorou. Mas aí depois a Carmen fecha com chave de ouro. Então, uma homenagem para todos os professores e para vocês que estão assistindo aqui essa edição do GPS Jurídico, para que vocês sejam pessoas que vão multiplicar essa valorização do professor que nós estamos falando aqui hoje. Vocês que estão assistindo, mandem esse vídeo para amigos, para familiares, no grupo do trabalho, divulguem. Coisa boa tem que ser divulgada. Então, eu vou declamar o texto, Trabalho que Alegria, e cada um vai divulgar depois como forma de valorizar o professor. E mais que isso, vocês vão ser agentes multiplicadores dessa visão mais valorizada do professor. Então, o texto é assim, ó, sem mais delongas. Trabalho que Alegria. Dia desses li um texto, fiz uma reflexão e percebi que no trabalho é que está o meu coração. Quando saio da minha casa, faço um agradecimento por tudo que viverei, desfrutando dos momentos. Desafios todos os dias eu preciso enfrentar, não é? Mas aprendi que é possível ser feliz e aproveitar. O trabalho me enobrece, ajuda a desenvolver. Contribuo para o mundo e também posso aprender. Aprecio o salário, ele é o meu tesouro. Reconheço que mereço, esse trabalho vale ouro. E qual será a profissão desse escriba e dessas pessoas todas aqui, ó, que vos falam? Por enquanto o que digo, ela é bela e muito rara. Palavrinha desgastada. Qualquer um é professor. Isso é muito diferente do que é um educador. Porque só diploma não é nada, não importa de onde for. Diferença de verdade só fazemos com amor. E eu amo ser professor, a Carmen também, o César também. Vamos valorizar a nossa profissão. E você, professor, a valorização tem que partir da gente, de cada um de nós, do C da docência. Perfeito. A valorização tem que partir da gente, né? Porque se eu não valorizo o meu trabalho, aí é difícil mesmo. Agora, a partir do momento que a gente valoriza, então eu valorizo o meu trabalho, eu reconheço o meu trabalho, eu tenho confiança naquele trabalho que eu estou desenvolvendo, opa, peraí, a conversa muda, por mais desafios que você possa enfrentar. E eu acho que uma mensagem que eu deixaria hoje, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto o Fábio estava aí, ele falou, fecha com chave de ouro, eu falei, nossa senhora, que resposta! Mas o que eu falaria para o professor hoje, dia do professor, é por que você começou? Lembre-se do porquê que você começou. Então, por que eu quis ser professor? Por que eu quis estar ali como professor? É cansativo, é desgastante, mas acredito que assim como muitas outras profissões também, embora eu acredite que a profissão da docência ela realmente traga N questões a mais, mas talvez mudar de ambiente, talvez mudar a forma, talvez, caramba, eu não aguento mais uma sala de aula no formato em que está. Tá, como é que você pode ser professor sem ser nesse formato? Isso. Né? Então, ser professor, talvez, para além dos muros da escola, né? Em outras instituições ou em algum outro formato. Enfim, eu deixaria essa mensagem. Por que você começou? E talvez como se reinventar nesse dia a dia frente a essa situação. Muito lindo. E pela primeira vez, é rápido, mais um minutinho só para a gente finalizar. Eu vou quebrar o protocolo. Estou com mais de um ano aqui fazendo podcast. Nossa. Mas no dia do professor eu trouxe 2 certificados para vocês. Vou mostrar para vocês primeiro. Vou mostrar lá aqui para o pessoal da... Não sei se dá para ver. Acho que dá. Dá.
depois eu dou um zoom. Então ele diz assim: certificado educador com propósito, certificamos que Carmen Júlia Pereira e Fábio Pratali, reconhecido como educador com propósito por sua dedicação à transformação através da educação, inspirando e formando com excelência e significado. Podcast GPS Jurídico, 15 de outubro de 2025. Nossa, incrível. que Presente pra vocês! Ô, César, quem fechou com chave Vou de ouro quebrar foi o protocolo você. aqui, ó. Filma isso, produção. Peraí que eu tenho que dar um abraço. Quem fechou com chave de ouro foi você. Sim, né? Sim. Então, é isso. É a primeira vez que o Caio viu isso também, porque Quebra esse quebrei protocolo total todo. aqui. Pessoal da educação, né? Redação é isso. Né? Falou em criatividade e inspiração, vocês estão aqui, pô. Tem que receber o presente. Sim, pô. Ah, que legal. Então é um prazer. Nossa, Adorei vocês receber entraram. vocês aqui. É a primeira vez que eu faço isso, então deu certo. E vocês mereciam isso, né? A gente tem isso em comum, né? Sim. Sim, Embora em áreas diferentes, o que nos une é isso, essa alma do propósito. Isso Da é muito docência. bonito, da docência. Sim. Então eu acho que vocês são as pessoas que mereceriam isso nesse dia. E por coincidência do universo, vocês estão aqui no dia, né? Que não era pra ser, a gente era marcou pra ter pra outro sido antes, dia, né? era pra ter sido Era antes. pra julho, né? E aí É. acabou sendo hoje e as coisas acontecem, né? Acontece. Eram pra acontecer. Universo O universo conspira conspira. pra isso. Sim. Então eu espero que vocês voltem novamente. Foi um prazer recebê-los. Cara, Que bom, voltaremos. que bom. Sempre muito Eu. carinho recebê-los. Eu já vou dar até a ideia. D. Essa história aí do livro que eu escrevi por conta da frase dela, ela vai fazer o prefácio, inclusive. Sim. Tô até com pressa, porque eu já mandei pro cara da gráfica. A gente pode vir conversar sobre o livro. Quando Pode o livro ser. for publicado, ele vai ficar pronto, acho que esse ano ainda, mas a gente pode marcar para final de janeiro, fevereiro, Excelente. trazemos aqui a obra. Ótimo, Tá bom. ótimo, perfeito. Então é isso. Esse vai ficar gravado, daqui a pouco a gente divulga Tá, e vamos despedir, né? Porque senão a gente Sim. não consegue. tá bom. É, Foi um prazer recebê-los. Prazer foi Obrigado. nosso, viu? Em breve Obrigada nos pelo encontraremos convite. novamente. Muito bom. sim. Pessoal, obrigado novamente. Agradeço a todos. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.